Sejam todos bem-vindos ao segundo Festival Gralha Azul, Ciências Literárias, que celebra a produção literária infanto-juvenil paranaense. Hoje, através da Biblioteca Gralha Azul e da ABC Projetos Culturais, estaremos fazendo o lançamento de mais 6 obras que compõem a Biblioteca Gralha Azul. Todas as obras dessa edição são de autoria de mulheres paranaenses, escritoras, que moram ou nasceram em pequenos municípios paranaenses, abrindo assim o alcance e a participação da mulher no mercado editorial. Esse evento está sendo realizado com o incentivo da Lei de Incentivo a Eventos de Geração de Fluxo Turístico, da Secretaria Municipal de Turismo, com o apoio da Continental do Brasil. Também tem um apoio do SESC Estação Saudade, do curso de jornalismo da UEPG, através do Núcleo de Produção Audiovisual e da RPC. Para iniciarmos as mesas de hoje, eu vou convidar aqui na frente a autora do livro Greta e a ilustradora Cláudia Romaniuk e Alessandra Tosi. Convido também a autora e a ilustradora de Luna e as Estrelas, Luana Spark e Xênia Naufal. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando, né, e celebrando, né, a literatura paranaense. E eu vou começar já perguntando para você de cara, Cláudia, ou melhor, antes disso, vamos apresentar todos, pode ser? Então, eu gostaria que vocês, né, falassem um pouquinho da trajetória de vocês, né, enquanto autoras e ilustradoras. Começa, Alessandra. Começo. Boa tarde a todos. Bem, eu comecei como ilustradora pequenininha. A ilustração, quando a pessoa que começa a ilustrar, ela não para de ilustrar, né? Ela não para de desenhar. Então, eu desde criança eu desenho. Aí, para me profissionalizar, eu fui buscar uma faculdade, né, de artes plásticas e alguns cursos e aí a experiência, né, forma bastante a gente. Quantos livros ilustrados até agora, Alessandra? Nossa, eu não sei contar. É uma fila, assim, bem grandona. Bastante livros, mais de 30 livros. Aí teve um momento que eu ilustrei bastante didáticos. Mas até com o passar do tempo é só ilustração de livros infantis. Cláudia? A minha história com a literatura bem, desde criança, sempre gostei de escrever, sou uma leitora voraz dessas. Tudo que tiver na minha frente eu acabo lendo, até bula de remédio, aquelas. Quando eu falo, hoje eu não vou fazer nada. Mas por um motivo ou outro, eu não escrevi. Eu sempre gostei de escrever, mas eu deixei de escrever, passei décadas assim. E agora eu vou. O ano passado eu vi o concurso da Biblioteca Gralha Azul, mandei o texto Greta, torci muito por ele, porque eu gostei muito da Biblioteca Gralha Azul. Tinha algum... E fiquei muito feliz quando o texto foi aceito. Também mandei outros textos para outras editoras. Então, estou participando de várias antologias. E é isso. Assim, a Gralha Azul, a Biblioteca Gralha Azul, me deu uma oportunidade muito boa, muito gostosa de iniciar aí esse processo como autora. Mora em que município, Cláudia? Eu moro em Curitiba, mas eu nasci em Irati. Xênia? Bom, eu sou publicitária de formação e
Trabalhei, né, a minha vida toda como publicitária. E esse ano foi o ano da minha virada aí de transição. Eu comecei com a ilustração. Mas eu desenho desde criança, amo, apaixonada, e sempre desenhei, fiz cursos. Mas esse ano eu tomei a decisão de trabalhar com isso e a ABC, com o Festival Gralha Azul, me deram uma super oportunidade para fazer o meu primeiro livro, Luna e as Estrelas. Estou bem feliz. Obrigada. Eu acho que é muito curioso, né? Que nós, escritoras, sempre temos histórias parecidas. Eu leio bula de remédio. Eu leio o contrato de adesão quando eu vou assinar. Eu leio tudo também. Eu leio também contrato de Não é? adesão. Manual. Manual, com certeza. Também lia muita fantasia, principalmente quando era criança, e eu acho que foi inevitável ir para esse caminho da escrita, porque a imaginação flui, você começa a vivenciar aquelas histórias e você quer criar suas histórias também. Sempre gostei muito dessa pegada mais sobrenatural, mais fantástica mesmo. E Luna e as Estrelas foi a minha primeira vez tentando entrar nesse universo do infanto juvenil. Também as expectativas estavam altíssimas quando eu me inscrevi. Eu falei, será que vai dar certo ou não? E aí estamos. Então, desde sempre eu escrevo e essa oportunidade com Luna e as Estrelas foi uma primeira vez nesse universo mais infanto juvenil e eu amei a experiência. Fantástico. Você tem outras obras já publicadas ou não? Tenho algumas. Esse ano foram mais antologias que eu participei também nessa pegada mais terror sobrenatural. Então, uns 5 ou 6 já publicados fora a Luna. Beleza, agora vamos conversar um pouquinho sobre as obras, meninas. Então, vamos lá, Cláudia, eu vou começar por você, então. Cláudia, em Greta, você traz o protagonismo da história para uma formiga, né? Que é um dos menores animais, porém com impacto ecológico extremamente representativo, né? E o próprio nome da formiga também faz referência a uma jovem sueca, né, que impactou o mundo com os seus protestos em defesa do meio ambiente, né, principalmente contra o aquecimento global. Conseguimos encontrar no texto de Greta, a Greta sem bochecha formiga e a Greta com bochechas, que é a ativista, né, passando seus recados. Greta também é um grito seu para chamar a atenção das crianças sobre a necessidade de preservação do planeta? Sim, sim. O meio ambiente é um tema assim que me pega muito. Eu nem gosto de assistir notícias assim, porque eu não consigo. Na verdade, a preocupação minha com o meio ambiente é uma questão muito, muito grande, assim, muito minha, muito visceral, digamos assim. E a Greta, desde que ela começou, a Greta com bochechas, desde que ela começou o ativismo dela, ela tinha o quê? 13, 14 anos. Eu sempre admirei ela por ela poder falar aquilo que eu não conseguia, porque eu não tenho essa voz, essa força que ela tem. Então, Greta, o livro, foi uma maneira de eu conseguir colocar um pouquinho disso no livro. Essa preocupação e esse grito mesmo para que as pessoas prestem mais atenção ao meio ambiente, principalmente as crianças, porque é delas que a gente depende. Luane, com um texto doce e poética, você trouxe à tona em Luna um tema muito sensível, né? Que é a perda do ente querido, né? Que é a perda da mãe. O que te levou a fazer essa escolha? A ideia surgiu. Eu estava ouvindo uma música que mencionava. Hijo de la Luna, o nome da música. Ela mencionava que a lua levava embora uma criança de uma mãe. Eu fiquei pensando na situação contrária. E normalmente a minha escrita ela é um pouco mais pesada, um pouco mais densa, pende mais para a emoção. E nessa de tentar pensar como é que eu escreveria para uma criança, e veio essa ideia de tratar justamente desse tema mais sensível, de como que seria isso visto de uma forma mais lúdica, mais alegórica, mais que coubesse melhor dentro do imaginário de uma criança. E aí me surgiu a ideia de trazer como uma caminhada
e volta para essa casa que fica no céu, que já é uma coisa que tá normalmente no imaginário de que a gente vai voltar para o Papai do Céu ou para que quer que a pessoa acredite do céu. Eu Vai pensei, virar uma estrelinha, Pra né? vai virar uma estrelinha, então como é que poderia contar essa história de uma forma ainda emotiva, mas mais suave, que pudesse ser bem absorvida por esse público? Joia, agora vamos falar um pouquinho das ilustrações. Tanto Greta como Luna foram 2 obras que exigiram um trabalho muito intenso na busca e na escolha das ilustradoras, né. Vou começar falando sobre Greta, né. Então, qual que era o desafio de Greta? A gente precisava aqui de uma ilustradora experiente, né, porque tinha um desafio muito grande da mão, que era, representar Gaia, né. E a gente precisava de uma representação de Gaia que não fosse caricata, né, porque é muito fácil aí você cair por essa linha, e nem descolada do texto, né. Gaia também não podia ser representada apenas por um globo terrestre ou pela figura mitológica que todo mundo conhece. Precisava entrar mais, porque a formiga falava com a Gaia, mas a formiga estava também sobre Gaia. Então a gente precisava aí de uma conexão muito forte, né? Eu conheci o trabalho da Alessandra através do PHI, né? Eu sempre busco nos livros do PHI, sempre olho as ilustrações, os textos, sou muito atenta. E aí, uma das obras ilustradas pela Alessandra, agora eu não vou lembrar o nome, mas é o da Bruxa de Batom. Bruxa do Batom Borrado. É bem, Anderson Novelo. tem essa obra que eu conheci, gostei, vi a sensibilidade na ilustração, e aí nós começamos a conversar. Pedimos orientações para a Cláudia também, né, para que a gente conseguisse fazer um trabalho com sinergia. Conversamos bastante, e quando chegou o storyboard e mais tarde as ilustrações prontas, eu não aguentei, eu precisei entrar em contato com a Alessandra para dizer que trabalho fantástico, que trabalho pulsante, foi genial, porque você conseguiu incorporar a, a Gaia na própria natureza, né? Na representação dos rios, da floresta, né? Então a Gaia tá viva no ambiente em si. Então, assim, foi um trabalho sensacional. Conta pra gente essa inspiração, Alessandra. Bom, primeiro, esse foi o maior desafio para, né, na minha opinião, porque poderia cair na caricatura, né? E ficar perdido também na ilustração. Eu precisava colocar ela mais em foco, né? E eu inspirei na mãe Gaia, a mãe que dá tudo para nós, a mãe terra, a mãe, né? Que era a natureza, que cria a natureza, tem tudo a ver com a história. Então eu fui mais por esse caminho, de trazer o rosto da mulher, né? As formas e tudo. O olhar, principalmente o olhar da mãe, né? Da natureza. E para dar também a importância que a gente tem que dar para as coisas naturais que a gente tem. Tá tudo pronto para nós. Inclusive, onde eu dou aula, eu também trabalho as questões da natureza e tudo casou, assim. É muito legal. Levar as crianças para participar da natureza, fazer com que elas interajam mais, saiam do computador, né? Saiam de dentro de casa. É uma coisa que acontece muito hoje em dia, pela própria realidade, né? Mas, então, foi mais por esse lado, assim. E também eu adorei fazer as ilustrações, as cores que eu escolhi. Às vezes, quando você está criando, você está ali envolvida, né? Depois, nossa, eu escolhi umas cores muito bonitas. Tipo assim, tá me olhando, né? Olhando pelas ilustrações. Que linda que ficou essas cores. Estou apaixonada, assim, né? Pelas formas que eu escolhi da natureza. Adoro desenhar a natureza. Uma coisa que eu já falei para você. Livros que têm coisas de natureza flui muito rápido para mim. Porque tenta ali, você já sabe, né, o que vai fazer e tal. Então, adorei fazer. Muito Então, você falou que obrigada. você dá aula para crianças mais de desenho também, de Eu dou aula ilustração, de não? ilustração infantil. Aula de ilustração de livro infantil
para crianças. Para ter contato com esse mundo, né? Elas pegam um livro, elas leem os livros, mas não sabem como é que funciona, como é que se constrói um livro. Então, lá eu dou aula de tudo isso. Faço eles terem contato com todo esse processo do livro, da Você construção. vive exclusivamente da arte hoje. Sim, Há bastante tempo? dando aula e ilustrando livros. Sim, desde eu terminei a faculdade já estava trabalhando com arte. Só isso. Agora eu trabalho dando aula, então. Mas é arte, porque eu dou aula. Então é a mesma coisa para mim. A Lashane é uma grande inspiração. Você que está nessa transição de Muito. carreira, né? Muito, admiro muito. E a Xênia também, ela teve um desafio grande, porque no processo de ilustração de Luna das Estrelas, o desafio nosso era encontrar uma ilustradora assim, com sensibilidade à flor da pele, né? Porque Luna fala sobre sentimentos, então o livro inteiro ele tem a expressão do sentimento, do abstrato, então não tem uma cena muito desenhada, pronta, construída, né? Essa cena tem que ser construída a partir, né, da referência, das sensações. Ela tem obrigatoriamente que traduzir a sensação do texto, né? E como é que foi para você? Logo no primeiro trabalho, a gente já jogou essa bomba na sua mão, né? Que é um desafio né, de abraçar essa causa. Como é que foi para você transformar, então, em ilustrações em emoções? Um desafio mesmo, né? Foi o dia que você me mandou o texto, eu falei para vocês, né? Eu chorei tanto. Falei, meu Deus, amei, me emocionei demais. Eu falei, é isso, preciso desenhar esse livro. E foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi muito gostoso, porque cada página, cada detalhe ali delas, da caminhada delas, enfim, é emocionante, né? Transmitir aquilo. E ao mesmo tempo eu não podia ser literal, eu tinha que trazer a poesia do texto da Luane. Então não foi difícil, mas foi um desafio grande. Foi bem gostoso. Você é mãe também ou não? Sou mãe. Uhum. Eu acho que Aí eu mexe chorei mais ainda. ainda, né? Isso. Chorava mais ainda. Mas Sensibiliza mais, né? sensibiliza. Aham. Mas eu acredito que deu certo ali, né? Que a gente conseguiu transmitir o que o texto queria dizer. Eu não ajudei muito, né? As minhas. Eu pensei em azul. Era isso que eu pensei. Eu pensei em. É só Não, cores. mas o que ajudou do teu briefing, do teu vídeo, foi que você falou, eu penso na Luna e na mãe como pessoas comuns, né? E aí me trouxe eu preciso deixá-las parecidas, eu preciso trazer a conexão entre as duas, mas pessoas que poderiam ser você, vocês, né? Qualquer um. Legal. Cláudia, você falasse um pouquinho da representação que você faz da Gaia, né? A Gaia falante, conservadora, conversadora, não conservadora, conversadora, às vezes um pouco impulsiva. Como é que você procurou fazer essa representação de Gaia? Então, eu fiz uma viagem para o Museu do Inhotim, que é aquele museu a céu aberto. E lá, uma das obras é um buraco enorme que a gente deita e fica ouvindo a terra. E essa viagem já faz alguns anos, mas eu acho que isso ficou, né? Eu trouxe essa imagem comigo. E o que eu ouvi ali no Museu do Inhotim era um barulho de trovão. Então, aí que veio a Gaia, quando a Gaia fala, porque seria interessante saber o que Gaia estaria pensando de nós hoje em dia, né, com o planeta como está e todos os avisos a respeito da crise climática e o ser humano parece que não ouve. Então, o que será que Gaia poderia falar para a gente? E então juntou tudo isso, o barulho do trovão. Então, quando Gaia fala, ela fala como se fosse um trovão. Tem uma voz forte, tem uma voz poderosa. E ela estaria preocupada
conosco, com os seus filhos, seres humanos, mas assim, é a gente que deveria estar preocupado com isso, porque Gaia vai sobreviver. A crise climática é para nós, não para a Terra. O planeta Terra vai conseguir se recompor rapidamente até. Então, nós que deveríamos prestar atenção e começar a tomar atitudes para fazer essa preservação. Certo. E, Alessandra, você teve alguma das cenas que foi mais desafiadora para você? Teve. Teve uma que era quando aparece o rio cheio de lixo. Aí é ruim de desenhar. Pelo tema. Eu gosto de desenhar a natureza bonita. Aí eu tenho que desenhar lixo, para mim foi bem desafiante. Daí eu olho aquela ilustração e não gosto muito, sabe? Sei que tá tecnicamente agradável e tudo, mas eu já não gosto do tema. Essa foi a mais desafiante para mim. É a questão da imersão na obra mesmo, né? Você Sim. vive a obra, né? Exato. E sente as dores que ela traz também, né? Como se não combinasse uma coisa com a outra, sabe? Fica não harmonioso. Com certeza, Gaia diria isso. Luane, as suas metáforas são muito profundas, né? E aliadas à linguagem que você adota, é possível encontrar luz na escuridão, né? Enxergar a harmonia quando nos deparamos com o final dos ciclos, né? Como foi o processo da construção do texto para chegar a esse equilíbrio? Eu acho que eu posso dividir ele em 2 momentos. E em um momento em que eu simplesmente sento e escrevo a história de uma forma seca, sem toda a riqueza, sem toda a questão emocional, só para eu mais ou menos ter ideia de como ela vai terminar. E depois, quase como uma construção teatral de personagem, eu venho trazendo a questão da emoção. De novo, era uma primeira vez para mim, eu estava tomando muito cuidado em como eu ia falar, o que eu queria falar, então sempre escrevia de uma forma e pensava melhor. Escrevia de novo e não, ainda não tá adequado, não está sensível o suficiente para esse público que pode estar iniciando na leitura. Então, acho que foram 2 momentos assim de uma história mais rasa, mais seca, procurando um final que se adequasse à minha ideia. Depois, um segundo momento em que eu, de fato, vou trazendo a profundidade, cuidando com a forma como eu escrevo, né? Deixando um pouco de lado, realmente, essa pegada mais densa, mais quase sombria que eu tenho quando eu escrevo, melancólica, eu acho que essa é a palavra adequada, para trazer uma certa suavidade, um equilíbrio, para a história fluir bem e ainda assim ser bem aceita, né, para esses pequenos. Como é o processo? Você consegue escrever numa sentada a história do começo ao fim e depois só vai trabalhando? Eu consigo, eu não posso dizer que eu tenho um processo, porque é literalmente a ideia veio, eu vou sentar e eu vou escrever, eu vou começar e vou terminar pelo menos esse esqueleto. Eu costumo escrever muito rápido e eu preciso escrever. A ideia vem, eu preciso sentar e escrever. Então, basicamente, se eu for dar etapas no processo, é isso: é sentar, escrever, começar e terminar, e aí depois eu vou voltando para a história, dando os toques, dando as ondulações que a história vai ter. Assim, geralmente, acho que eu posso dizer que eu sou meio obcecada pelo fim. Geralmente eu começo de trás para frente. Eu acho assim, finais são dádivas. E aí eu começo pelo fim, porque não existe nada melhor que um bom fim, e aí eu volto. Mas, tipo, em um dia eu vou sentar e eu vou ter isso. Não vou conseguir parar enquanto eu não ter o meu esqueleto da minha história ali. Então, se eu acho que fosse dizer um processo, seria meio que esse: ou eu começo de trás para frente, ou eu começo e vou e termino. Você tem experiência com teatro, né? Isso interfere, colabora com o seu processo de escrita? Potencializa a questão de colocar o sentimento na obra? Eu acho que a primeira coisa que eu posso relacionar do teatro com a escrita é que me deu coragem. Eu escrevi desde novinha usando pseudônimo, eu não tinha coragem de assinar Luane Spack embaixo de uma história,
porque nunca estava bom o suficiente. E então, de uns anos para cá, eu tenho me aventurado na dramaturgia e eu vi que as minhas histórias funcionam muito bem no palco, o público recebe muito bem, gosta das histórias que eu escrevo e que são encenadas. E eu comecei a pensar, por que que eu preciso me esconder atrás de um pseudônimo? Por que que eu não assino meus livros? E aí que surgiu primeiro com Luna e as Estrelas, e depois foi uma enxurrada de coisas que foram acontecendo em decorrência disso e do feedback que eu recebi da editora ABC, que assim me encorajou sobremaneira. Assim, a ponto assim, naquele mesmo dia eu submeter um outro texto a outra editora e acabei na Bienal do Rio de Janeiro lançando uma história nova. Então, agora, no teatro, especificamente, ele, além de me trazer muita clareza nesse processo de construção da personagem no livro, ele também me encorajou muito, porque o teatro foi o primeiro lugar que eu coloquei nome, que eu disse, essa história é minha, isso que vocês assistiram é meu. Depois disso que eu fui criando coragem para descrever uma última história no pseudônimo e falar, não, agora em diante todas serão... Todo mundo vai saber que essa história é minha, que fui eu que escrevi. Então, funciona dessas duas formas, tanto para construir quanto para mim como escritora. Me deu essa coragem, o aplauso do público fez com que eu entendesse que sim, eu sou uma boa escritora, as histórias vão funcionar nos livros também. Então, duas vias. Legal, que fantástico esse seu depoimento, né? Ele, acho que ele incentiva muita gente também, né, a se assumir a sua escrita, né? A arte, no geral, seja escrita, seja falada, seja encenada, ainda é um pouco desvalorizada, né? A gente não tem muito incentivo, principalmente mulheres de cidade pequena. Você não vai crescer ouvindo, seja uma escritora, seja uma artista de teatro, seja, enfim, músico, o que você quiser. Tem reticências. Então, isso é muito importante estabelecer diálogo sobre isso, reunir pessoas e falar, olha, é possível, existe caminhos, faça o que você gosta, dê teu nome, faz o que você tem vontade de fazer. Então, realmente, muito, muito importante. Para ilustração também, acho que por isso que eu demorei tanto para assumir, assim, Mesmo processo? mesmo, para assumir essa minha vocação, sim. Então, faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu venho estudando muito. Esse ano eu finalizei uma pós-graduação, falei, esse ano tem que ser. E como a Luane falou, um incentivo para a gente assumir. E eu me assumo hoje como ilustradora. Eu não fazia isso antes. Eu não assinava Shein ilustradora. Era publicitária e é isso, que era a minha formação, né? Mas hoje publicitária está lá embaixo. Eu sou ilustradora. Ia ser emocionante, né? Quando você pode se dar o título finalmente. Luane Spack, escritora. Xênia, ilustradora. Exato. É É o assim. empoderamento, né? De dizer para aquela tua eu pequenininha de 12 anos, 13 anos, olha aqui, a gente conseguiu, a gente Exatamente. é aquilo finalmente, a gente tem esse título, pode se dar esse título. Então é fantástico. É fantástico mesmo. E, Xenia, comenta um pouco das suas escolhas para ilustrar a Luna, né? Você trabalhou muito com aquarela, né? Fala um pouquinho para a gente, desde a paleta de cores, da técnica, por que você fez essas escolhas? A técnica que eu mais tenho identificação é a aquarela. E quando eu li o texto, quando a gente conversou, eu imaginei o livro em aquarela. Então, falei, não imagino outra técnica aqui. E aí o processo pós ali do storyboard aprovado, daí que eu fui trabalhar as cores, apesar que eu já tinha trabalhado das personagens, né? Mas eu queria uma paleta mais não tão viva e não tão apagada. Então eu fui atrás de cores que combinassem ali com elas, que não deixassem elas muito, porque é um livro infanto-juvenil, não é tão infantil, então não podia ser tão colorido, e também não tão, para tirar o peso do texto, eu quis trazer também algo mais lúdico, né? Então, para não ficar tão apagado. Daí que eu cheguei nas cores ali que cheguei, e o céu estrelado, pensei muito, né, o que fazer muito, muito, muito chamativo, um pouco mais pastel, então fui trabalhando nisso, assim, tentar trazer o texto, a emoção, não deixar tão infantil, também não tão denso. A ilustração ficou tão poética como o texto, né? É. O barco da Luna, que na verdade é uma estrela pela qual ela flutua, então... Não tem nada literal ali, né? Não, conseguiu trazer bem essa emoção. Ficou
Uma obra fantástica E também. um dos desafios ali que até eu fiquei pensando aqui foi fazer faz o buraco no coração, não faz, eu fiquei pensando muito. Aí ali acabei imaginando ela só triste mesmo, no Aquela escuro, cena onde aquela ela cena aparece que ela tá na na escuridão, né? escuridão, O né? texto fala no buraquinho do coração dela. Eu falei, acho que não precisa ser tão literal. Legal. Cláudia, a Greta é uma formiga especial em todos os aspectos, né? Porque, ao contrário das demais, ela ouve Gaia, né? A mãe terra. Então, ela é sensibilizada a ouvir os apelos da natureza. Ela também é esforçada, né? E consegue carregar um pedaço de folha superior ao seu tamanho. E é humilde quando revela o seu segredo, né? O segredo não está na força, está no encaixe. Esse foi um trecho que eu parei várias vezes para reler. Será que é isso que também está faltando para o ser humano? A busca de um encaixe para que haja uma relação realmente harmoniosa entre as pessoas e o meio ambiente, a natureza? Eu acredito que sim. Eu acho que essa questão da busca da harmonia passa muito pelo respeito ao que as pessoas são. Então, sim, as pessoas deveriam ter espaço para se aceitar como elas são e para elas serem como elas são. E o que a gente vê é que às vezes tem cobrança. Você tem que ser mais assim ou menos assim. No caso da Greta, ela se sentia um pouco cobrada pelas demais formigas porque ela carregava um peso a mais. E ela tentava explicar como que ela fazia isso, mas ninguém estava aberto para ouvir também. Então, por isso que ela escondia o segredo, assim como ela não contou também que ela ouvia a Gaia. Ela só se dispôs a falar que ouvia a Gaia quando Gaia falou que precisava. Ela falou: eu vou falar para as gratas, para as gritas, vou falar para todas elas. Nós somos um exército. E então, só aí, por empatia também pela Gaia, que ela se dispôs a falar. Então, assim, eu acho que é realmente bastante importante ter esse espaço para que as pessoas consigam viver aquilo que elas têm de melhor, que elas consigam mostrar para o mundo que elas têm de melhor e que elas se sintam seguras para isso. E é mais ou menos o que as colegas falaram, que para isso precisa de apoio, de aceitação. E talvez o ser humano precise aprender bastante ainda nesse aspecto. Só ressaltando que é um texto muito bem escrito, né? Porque além de Obrigada. trazer a mensagem, né? Ele também faz brincadeiras com os nomes, tem um tom de humor, né? A fala da Greta com bochecha, sem bochecha, que a gente acabou comentando bastante aqui, mas é uma referência, né? A formiga, ela faz uma reclamação para Gaia, né? E é que as formigas não têm bochechas, ela acha que as formigas deveriam ter, né? E Gaia diz que vai repensar, inclusive, né? Vai repensar num novo projeto de formiga, talvez, né? Talvez as formigas venham com bochechas. Então, não traz o tema de forma assim simplesmente densa, não. Então, você trabalha de uma forma assim muito harmoniosa que deixa a obra fluente, né? E muito gostosa de ser lida. Obrigada. Obrigada. E, Alessandra, você que já ilustrou tantos livros, né? Mais de 30, nem sabe quantos, né? Me conta uma coisa: o papel do ilustrador na abordagem de temas potentes, né? Porque aquela coisa que a gente sempre fala, ilustrar não é desenhar, ilustrar é também passar mensagens, é também buscar, né, a consciência através da ilustração. Até ontem a gente teve uma pergunta aqui na plateia, que era exatamente nessa linha, né, que muitos jovens leem os livros pela imagem, às vezes têm preguiça de ler o texto e vai fazendo uma leitura a partir das imagens, né? Então, como é que você vê
o papel do ilustrador diante dessa situação? Ler imagens é tão importante quanto ler um texto escrito verbal. A criança, quando a criança pequenininha, ela começa a garatujar, mas ela já está olhando, ela já está reconhecendo o mundo. Paulo Freire já falava, né? Então, ela faz a leitura do mundo. Depois, ela começa a garatujar. Depois, ela começa a representar o mundo dela, o mundo interno. E aí, passar para a leitura do livro, das imagens, é muito importante. Por exemplo, a criança, quando pega um livro, ela começa, copo, ela já está trabalhando a linguagem dela. Copo, árvore, está ali trabalhando toda a linguagem verbal. Depois começa a fazer as interpretações, né? E daí para escrever e ler é rápido. Então, a ilustração é muito importante. E a ilustração, dentro desse contexto que você fala, e de fato é verdade que a leitura acontece em duas etapas, né, pela leitura de texto e de ilustração, mas esta questão de algumas pessoas irem pela leitura das imagens, às vezes somente das imagens, traz uma responsabilidade grande também, né? Porque a imagem ela não pode ser interrompida, ela tem que ter uma narrativa, assim como o texto, que passa a mensagem do começo ao fim, né? Sim, e ela tem um ritmo também, né? Ela tem a narrativa visual, que ela vai passar toda a mensagem, não literal, porque senão não tem por que fazer uma ilustração, não é verdade? Né? Então, ela tem toda essa sequência, como se fosse quase um takes de cinema. Na minha cabeça funciona assim. Takes de uma novela, por exemplo, né? Estamos assistindo uma novela na televisão, são aqueles takes importantes. Tanto que quando chega o texto, eu tenho que ir lá pontuar o que eu vou desenhar aqui que é importante. Não é qualquer coisa. Né? O que é importante desse texto verbal, no caso da autora, que será importante para a minha ilustração? Para passar toda a mensagem, porque você tem uma ilustração. Né? Você não tem, aconteceu isso, aconteceu aquilo no texto. A ilustração é uma só, né? Não é, senão seria uma história em quadrinhos. Você tem que escolher aquela importante, aquela cena que você vai desenvolver e vai passar toda a ideia, né? Do texto da autora. Ótimo. Então, vamos lá. Luani, eu queria fazer um relato. Tá? Recentemente, há um mês, mais ou menos, nós fomos fazer um trabalho através da Biblioteca Gralha Azul em escolas rurais aqui de Ponta Grossa. Então, nós levamos algumas obras, levamos escritoras, porque a ideia é sempre aproximar a criança da literatura. E numa dessas atividades, numa da escola, a última escola que a gente foi, inclusive, a gente se deparou com uma menininha de uns 8, 9 anos que chamou muito a nossa atenção pelos olhos verdes, bonitos e profundos. E a menininha interagiu bastante, inclusive com uma das nossas autoras. E no final das atividades, a gente foi tomar um café com a equipe pedagógica da escola e a autora comentou com a diretora: nossa, e aquela menininha, ela me chamou muita atenção, né? E aí a diretora contou que a menininha tinha um irmão menor e que no ano passado eles perderam a mãe. E a menininha morava com o avô, só tinha o avô de família, que já era inclusive um senhor de idade e que estava bastante doente. E que a menininha, às vezes, chegava da sala de aula e chorava. E ela tinha que buscar a menininha na sala de aula e ela contava que era saudade da mãe. E ela não entendia por que a mãe tinha deixado. Então, me emociona essa história. Então, na hora eu lembrei da tua história, né? E eu contei isso só para dizer que como ela é importante, viu? Como ela faz diferença, porque como é um assunto sensível, as pessoas têm muita dificuldade em lidar e até saber, né, como mediar, né, com uma criança numa situação como essa. Então, é isso. Aqui é mais um relato mesmo para dizer como faz diferença obras como a sua.
Acho que nunca vai ter um modo certo, errado, mais fácil de falar sobre o assunto, mas eu acho que para uma cabecinha em formação, uma coisa mais alegórica, mais fantasiosa, sirva melhor no momento. Vai ser uma coisa que a cabecinha vai conseguir interpretar melhor, até apesar do luto, apesar da tristeza, apesar das sensações ruins que vão estar ali, ela vai conseguir ver até como realmente uma coisa bonita. A mamãe vai estar sorrindo para mim das estrelas, ou a vovó, ou enfim, o texto se adapta, né? Você pode mudar conforme o ente querido. Então, eu acho que é isso que eu pretendia, tipo, atingir essas cabecinhas em informações que tiveram que passar por essa situação ruim da perda, que é difícil pra gente que é adulto, que dirá pra alguém, uma criança, né? Alguém ainda que tá começando a vida e já se deparou com uma situação arrasadora, que é a perda de alguém próximo, ainda mais a mãe. E a literatura infantil ele tem esse papel, né, de criar empatia, né, de colocar no lugar dos personagens e entender quais os caminhos aqueles personagens percorreram, né, para enfrentar os seus dilemas, né? Então acho que a literatura ela tem muito forte esse papel, né? E Xênia, como foi para você, assim, já como a gente falou ali no início, né, a sua primeira obra ilustrada já foi com uma temática assim tão potente. Como é que você se sente hoje, agora já como ilustradora? Você disse que isso já te impulsionou mais, mas quais são os retornos, os feedbacks que tem? Você já está com outros projetos agora de ilustração? Como é que está? Foi muito importante. Para ajudar, eu me assumi, inclusive. Né? Eu acho que eu tinha tomado a decisão já de mudar de carreira, mas quando deu certo e a gente fechou o projeto, eu falei, é isso, tinha que ser. E o livro pronto, para mim, ficou a coisa mais linda, mas a gente nunca acha que a gente sempre tem que aprender, sempre melhorar mais. Então, estou estudando. Tenho projetos. Eu fiz um outro livro meu que eu escrevi, ilustrei, fiz autopublicação mesmo. A minha ideia é fazer uma série dele e também mandar meu portfólio aí para todo mundo e trabalhar com vocês mais. Então, minha ideia é ser ilustradora de livro infantil. É isso que eu quero para minha vida. Que legal, e só compartilhando com vocês, agora em setembro a gente vai abrir um novo edital da Biblioteca Gralha Azul. Então, para receber textos, isso, vai ser para todo o Paraná agora, inclusive vocês, meninas, são convidadas a escreverem seu texto, também se descobrirem enquanto escritoras. Agora eu vou abrir para perguntas. Alguém que quer fazer alguma pergunta? Uma das nossas convidadas? Ana? Boa tarde, meu nome é Ana Kozuki, eu também sou ilustradora da Gralha Azul. E a minha dúvida é para meus colegas de profissão. Eu vi que os livros são feitos com materiais tradicionais, né? Aquarela, tinta. Eu gostaria de saber como que é o processo de digitalização dessas ilustrações. Se tem uma pós no Photoshop, se vocês tiram foto, passam por scanner. Obrigada. Tudo bom, Ana? No meu caso, eu não passei nada em Photoshop. Eu finalizei as ilustrações e levei direto escanear numa gráfica e aí mandei para eles o arquivo em alta já. Eu não finalizei no Photoshop. No meu caso, eu escaneio, depois eu vou para o Photoshop. Porque daí eu tenho que limpar tudo, porque eu faço com lápis de cor e grafite. Então, ele às vezes dá uma sujada no desenho. Então, eu vou lá e limpo tudo. E, por exemplo, no livro da Greta tem as perninhas da formiga, né, da Greta. E também as anteninhas. Então, no lápis, às vezes, o scanner ele suja muito. Então, eu faço bastante retoque. São coisas pequenas, sabe? Mas eu faço. Mas eu prefiro fazer. É que assim, vou te falar. Antes, a gente tinha mais tempo. E às vezes eu demorava 6 meses para fazer um livro. Então, no lápis de cor dava certo de fazer bem detalhado. Mas hoje em dia a gente está correndo, né? Então, às vezes 1 mês. Então, eu faço
mais rápido e por isso dá uma sujadinha. Mas esse é o motivo, entende? O tempo mesmo. Para as escritoras, eu queria perguntar como que vocês lidam com o bloqueio criativo. Porque eu tenho o sonho, assim, de escrever, mas para mim é algo muito difícil, tipo, sair de um ponto. Obrigada. Eu acho que o que eu poderia dizer para você é para escrever. Tem bloqueio criativo? Naquela tarde, então, não vai rolar. Vai assistir um filme, vai ler um livro, vai passear. E uma coisa importante para escrever, do meu modesto ponto de vista, é ter experiências. Quanto mais você viver, quanto mais experiências você tiver, quanto mais viagens você fizer, mesmo que seja através de livros, mais você vai ter temas, mais questões vão ser abertas na sua mente, mais curiosidade se vai ter sobre o mundo. E isso, alguma hora, vai acabar refletindo. E escrever sempre, né? Não faça como eu, que fiquei tantos anos sem escrever. E quando me perguntavam, você escreve? Eu falava que não. Então, não faça isso, escreva mesmo, viva e seja bastante produtiva. Isso é verdade. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Gosto muito. E eu pergunto para as pessoas, eu posso contar essa história? Então, isso é verdade. Muito obrigada por ter lembrado. Porque realmente, ouvir também é bem, bem importante. E gostar, né? Gostar da diversidade, da diferença. As pessoas são muito interessantes. E eu tenho certeza, assim, a vida de todas as pessoas daria um bom livro. Então, tem uma coisa que uma professora de filosofia minha falou quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, que é só sabe escrever quem lê. Então, assim, só vai expandir o teu potencial criativo conhecendo histórias. Não tá com esse bloqueio, esse dia não tá fluindo. Fecha, vai ler, vai ouvir uma música, vai ouvir uma história, ver um filme. Às vezes é uma palavra que vai te dar aquele estalo e você vai conseguir voltar para tua história. Então, prestar atenção no que você ouve realmente, na música que você está ouvindo, vá para o teatro, vá assistir filmes, explore. São coisas, principalmente coisas fantásticas que vão abrir a tua mente para o criativo. Eu faço isso, principalmente música. Às vezes, uma palavrinha, vira uma história toda. Ou uma frase de uma música vira uma história toda que não vai ter nada a ver com aquela música. Explorar o potencial criativo, ir atrás desse tipo de estímulo. Ouvir pessoas eu achei interessante. Eu acho que eu não tinha esse... Com certeza eu faço isso, mas de uma maneira automática. Então, achei uma excelente dica também. Ontem à noite nós tivemos uma palestra com a Glória Quirinos, que é uma das grandes escritoras paranaenses. E uma das perguntas feitas a ela foi justamente nesse sentido, né? E o que ela disse é o seguinte: comece a escrever sempre, todo dia, no mesmo horário. Então, comece a criar o costume e o hábito, e aí você vai conseguindo desenvolver também. Tem mais? Boa tarde. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para as escritoras é se vocês já escreveram algum livro que é grande, que tem uma história muito grande, ou uma história longa. Eu tenho, mas é da época do pseudônimo, eu não vou revelar para vocês. Mas tenho, tipo, se eu escrevi uma saga de livros, Coisa assim, coisas fantasia grandes. mesmo, grande, Isso. já. Como? Como que você consegue relacionar as ideias e, tipo, uma coisa ligar com a outra direitinho? Você faz, tipo, quem você falou antes, de um esqueleto das coisas, faz um mapa, alguma coisa, tem uma dica sobre? Nada. Porque eu leio. Porque eu conheço mundos fantásticos, eu sei o caminho que eles andam. É muito fácil criar o meu, porque eu conheço outros. Porque eu conheço Tolkien, porque eu conheço Harry Potter, porque eu conheço Agatha Christie, Stephen King, enfim, que eu conheço outros mundos.
é como se eu já tivesse uma chave. Eu não tenho como explicar um processo que eu simplesmente sei. As coisas, às vezes, elas não se amarram tão direitinho num primeiro momento, mas conforme você se empolga em escrever, um universo inteirinho surge. É só você focar ali. E acho que não tem como colocar em palavras, não é? É uma coisa meio... Eu sempre brinco assim, eu sou péssima em matemática, eu não sei somar. Mas, assim, eu consigo escrever um livro em uma tarde. Então, assim, eu acho que está dentro de um tipo de inteligência que é voltada para esse lado. As coisas vão se amarrando. E, às vezes, eu também não sei. Parece que os meus personagens tomam a minha mão e eu vou contar essa história e a história começa a se desenrolar. É uma coisa... quase um tipo de magia. Os personagens têm vida própria, né? Sempre tem. Isso acontece comigo também. Você começa a escrever de uma forma, você acha que o personagem vai para um caminho. Quando vê, não, ele já está tomando outra forma, está indo para outro caminho, vai ter outro fim. E isso é bem interessante. Eles têm vida própria mesmo. Eu acho que nada surge do nada, né? Geralmente, eu escrevo muito baseado nas mitologias. Eu amo, eu acho que eu sou obcecada, essa é a palavra mais adequada. Então, assim, com base nisso, com base em uma figura mitológica específica, eu consigo criar todo um universo para ela. Então, acho que funciona mais ou menos assim. A história chega em um determinado momento que você sabe tanto sobre um determinado assunto que a coisa vai se desenrolando meio sozinha. Aproveitando já só mais uma pergunta. Se vocês pudessem dar um conselho para uma pessoa que quer muito escrever, só que já quer começar com algo grande, que tipo de conselho vocês dariam? Eu acho que ela acabou de falar, né? Bastante leitura de fantasia. E essas sagas, elas trazem mesmo, nossa, muitas informações. E é isso. Ou o processo contrário, escrever contos também ajuda. Isso é Contos verdade. são fantásticos. Você começa e você termina em um dia e você, depois de pronto, você consegue imaginar um mundo para aquela tua história. Então também é assim. Mas se à vontade, cria, faz. Nossa, fantasia é isso, né? Fantasia é livro desse tamanho. Então, vai amarrando. Eu vejo muita dica, tipo, na internet que não funcionaria comigo. Ah, crie uma página e coloque seus personagens, não sei como. Meu processo é caótico, eu só escrevo. Às vezes eu nem lembro que aquele personagem existia, eu tenho que voltar lá para ver as características dele. Acontecia muito quando eu escrevia fantasia mesmo. Ter que voltar tudo e, realmente, era assim o personagem, lá no meio eu mudei. Então, escreve tudo. Mas escreva todo dia, dedique. Não tem certo, não tem errado, é vontade. É como você se sente melhor escrevendo. E os contos, eles também têm muita força, não é? Eles são muito fortes. Às vezes, uma história pequena, curta, ela causa mais impacto do que uma saga toda. Talvez o mesmo impacto, né? Vamos colocar assim. Mas os contos, a gente não pode tirar força deles, não. Eles são muito bons e são muito fortes. Na verdade, eu queria fazer uma contribuição, porque eu também faço parte da coleção enquanto escritora, e durante o processo de seleção eu fui conhecendo uma a uma. Conforme foi divulgando, eu fui procurando saber, até a Xênia, tudo que ela posta, eu acho lindo. Obrigada, também acho. Que ela posta, os desenhos realistas que você tem feito agora. E na questão dela, até a Alessandra citou que eu iria colocar. Quando a palestra da Glória ontem, era visível a sensibilidade. Então, se você quer estabelecer um processo criativo, o primeiro passo, eu acredito que é você se abrir. Você exercitar diariamente o seu processo de sensibilidade, você sentir o mundo ao seu redor, não apenas as pessoas, mas também toda e qualquer vivência que você tenha, você aproveitar ela no dia a dia. Você tentar identificar a que ponto ela te toca. Porque daí você vai saber até que ponto ela pode tocar o outro também. Por incrível que pareça, eu faço muito isso quando eu estou limpando a casa. É como se eu apertasse um botão onde o meu cérebro viajasse e entrasse em êxtase.
E como eu sou professora, eu fico o tempo todo pensando o que que eu posso criar, o que que eu posso fazer de diferente, porque é uma coisa que eu me cobro, porque as crianças me cobram. Então, eu fico naquele momento com a minha mente aberta e com o meu corpo aberto. Então, toda e qualquer situação que passa na minha mente, eu vou absorvendo. Não, isso talvez seja legal. E é esse processo de sensibilidade. E a meditação ajuda muito nisso. Então, a gente está aqui num ambiente onde a gente consegue sentir a sensibilidade de quem está ali no palco. Então, quando você começar a sentir isso de uma forma grandiosa, você vai ter de tudo. Não vai ter bloqueio que te impeça. Era isso. Eu amei essa turma, hein, gente? Acho que vai ser um talento aí, hein? Boa tarde a todos. Eu também vou tomar liberdade de... Eu também sou autora. E me tocou bastante a pergunta. Você só, foi... levanta a mão, por favor, quem foi a última lá, né? Não, que fez a pergunta. Tá. Como que é teu nome? Heloíse. Tudo bem, Heloíse? Heloíse, você acredita em sincronicidade? Você já ouviu falar sobre isso? Sincronicidade. Você já percebeu como, às vezes, você tropeça em situações que você não esperava? Você se encontra com pessoas que você não esperava? E isso, às vezes, muda até o rumo da tua vida? Ou te ressignifica situações? Isso é sincronicidade. E muito mais, né? Eu tô resumindo. Eu não sei quais são as tuas crenças, qual é a tua fé. Mas a literatura, a arte, a gente não escreve sozinho. Acredite, você não escreve sozinho. Claro, nós temos o mérito quando nós escrevemos, quando fazemos as ilustrações, mas nós não estamos sozinhos. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, eu comprei um livrinho da Glória e tinha muita gente, tinha que fechar a sala. Eu não quis ser inconveniente de pedir para ela fazer um autógrafo. Eu preferi tirar uma fotografia e desocupar a sala, porque, enfim, não ia ficar aqui atravancando. E saí triste, mas enfim, tirei uma foto, tá legal, comprei o livrinho. Hoje de manhã eu estava tomando café no hotel, quando eu estou terminando de tomar café, a Glória vem tomar café. Falei, não é possível, isso é sincronicidade. O livrinho estava na minha bolsa, ali comigo, eu não tinha nem que subir buscar o livrinho. Falei, eu vou esperar ela tomar café, para não ser inconveniente. Bati um longo papo com ela, ela viu, ela fez sinal, eu falei, depois fiz sinal que eu ia deixar ela tomar o cafezinho dela. Autografou, conversamos, trocamos figurinha. Isso é sincronicidade. Então, quando você for escrever, antes de qualquer coisa, sente, eu não sei como é que você escreve, se é no computador, se é manuscrito. Ó, Deus, eu não sei qual é a tua fé. O universo, mãe Gaia, mãe Terra, Pachamama, seja a força que for, mas uma força superior, diga, eu estou aqui e eu me coloco à sua disposição. E verdadeiramente peça inspiração e que te guie. Mas se você realmente estiver imbuída de escrever alguma coisa, que possa acrescentar algo a alguém. Se você tiver com essa disposição, de levar um sorriso para uma criança, um consolo para o enfermo, seja o texto que for, peça, acredite e deixa e vai vir. Vem a ideia, começa de qualquer lugar. Uma vez não sei o quê, depois vai fazer sentido ou você vai mudar tudo, não interessa. E não queira terminar naquele momento. Às vezes não faz sentido. Mas o texto é como uma sementinha. Você joga aquela ideia, você pede, você eleva o teu pensamento e realmente pede. Diz, eu estou aqui, eu quero escrever. Eu quero que esse meu texto seja útil para alguém. Você vai ver como a coisa vai acontecer. É esse conselho que eu queria te dar. E gostei muito também dessa turma e das meninas lá. Parabéns a todas vocês. Obrigada.
Eu sei que a mesa está animada, mas já está no horário da próxima, tá? Mas vocês vão poder continuar perguntando. Então, meninas, eu queria fazer, bom, mais uma vez, agradecer a todas vocês pela participação brilhante, não só aqui nessa conversa, mas também com o talento de vocês, né? Que eu sei que cada uma de vocês entregou tudo nesses livros que nós publicamos. E lembrando que todos os livros estão disponibilizados gratuitamente no site da Biblioteca Gralha Azul. E o nosso objetivo é mostrar obras paranaenses, autores paranaenses, ilustradores, né? Reforçando cada vez mais aquilo que a gente produz no nosso estado, né? Alessandra, suas considerações finais? Eu só tenho aqui a agradecer a todos a oportunidade de vir até aqui também, visitar vocês, conhecer o programa e é isso. Muito obrigada. Eu também só tenho a agradecer à editora ABC, a vocês aqui presentes. Foi uma experiência muito bacana estar aqui, poder falar do livro, poder conversar com vocês. E estou à disposição, se vocês quiserem continuar a conversa depois. A gente vai estar aí durante a tarde. Eu tenho a agradecer também à editora, ao festival, a Alessandra, a Luane, texto lindo, que tive muito prazer, todos vocês, e é isso. Obrigada. Foi fantástico. Todo o processo. Eu não tenho como colocar em palavras a gentileza. Né? Já trabalhei com outras editoras, mas a gentileza do pessoal da ABC. Uma sensibilidade, uma delicadeza para tratar tudo. Eu ficava surpresa o tempo todo. Foi assim, um processo muito tranquilo, tudo aconteceu como tinha que acontecer, foi tudo, né? Tudo fluiu, né? Fluiu, encaixou. Nossa, uma bênção que a minha escrita tenha encontrado a arte da Xênia. Foi a combinação perfeita. E acho que para encerrar, para as meninas que querem escrever, não desistam. Uma coisa que eu queria ter ouvido lá atrás, quando me falavam que ser artista, ser escritor não era profissão. Dá certo financeiramente, sim. Você consegue viver da sua escrita. É só insistir. Senta na cadeira, escreve o que você quer escrever. Vai ter público, vai ter editora para te publicar. Se não tiver, você publica sozinho. E com certeza vai dar certo. É só não desistir e não acreditar em quem fala que isso não é trabalho, que isso não vai te levar a lugar nenhum, porque dá certo. Vale para ilustração também. Obrigada.